Na aula de hoje, a gente vai aprender como funciona o trabalho de uma carga elétrica. Então, vamos lá para o quadro para eu explicar para você os conceitos e como calcular essa grandeza física. Hoje a gente vai ver o trabalho realizado por uma carga elétrica, beleza? Eu acho interessante, antes da gente entrar no conceito do trabalho de uma carga elétrica em si, a gente voltar um pouco no tempo e relembrar o trabalho da força-peso, beleza? Então, suponha que a gente tem uma esfera aqui e ela se deslocou, fez essa trajetória aqui até esse ponto B aqui. Então, a gente tinha uma esfera numa altura HA e terminou com uma esfera numa altura HB, beleza? O que a gente vai ter é que o trabalho da força-peso vai ser menos a variação da energia potencial. E o módulo do trabalho da força-peso vai ser mgh, sendo mais ou menos, isso depende do sentido de deslocamento, beleza? Sendo esse h a variação da altura HA e HB. Aí, esse sinal de mais ou de menos, você vai definir pelo deslocamento. Lembrando que o trabalho da força-peso é sempre para baixo, então se o deslocamento for para baixo, os dois estão no mesmo sentido, aqui vai ser positivo. Mas se o deslocamento for para cima e o trabalho da força-peso, como sempre, é para baixo, você vai ver que eles estão em sentidos opostos. Então aqui você vai colocar um menos. Agora, tendo essa noção, a gente pode fazer a mesma coisa usando a carga elétrica. Aqui então nós temos uma carga positiva e outra carga positiva, beleza? Essa carga positiva aqui gera um campo elétrico, gera um potencial e vai fazer com que a carga positiva saia desse trajeto e venha para esse trajeto aqui. Vai sair do ponto A, fazer esse trajeto e vir para o ponto B. Agora a gente pode usar a mesma analogia que a gente usou para o trabalho da força-peso. A gente vai ter que o trabalho da força elétrica vai ser menos a variação de energia potencial. Agora, substituindo pelas fórmulas que a gente já viu em aulas anteriores, a gente vai ter que a variação de energia potencial vai ser energia potencial no ponto B, que é o ponto final, menos a energia potencial no ponto A, que é o ponto inicial. Lembra? Esse delta quer dizer que a gente vai estar fazendo o final menos o inicial, beleza? Com esse menos aqui, a gente vai trocar os sinais, ou seja, aqui vai ficar menos o potencial em B mais o potencial em A, beleza? E se você não lembra, a fórmula de energia potencial vai ser Q vezes o potencial em B mais Q vezes o potencial em A, né? O potencial da carga aqui vezes o potencial dessa outra carga aqui, tranquilo? Agora a gente pode colocar esse Q em evidência e a gente vai ter que o trabalho da força elétrica vai ser Q vezes VA VB. Ou seja, a gente vai ter que o trabalho da força elétrica exercido em um ponto vai depender somente do ponto inicial e ponto final. O trabalho vai ser Q vezes o potencial no ponto inicial e o potencial no ponto final. É possível notar que, tanto no trabalho da força-peso quanto no trabalho da força elétrica, a gente vai uma trajetória meio maluca. Por que eu fiz isso? Por que eu dei esse exemplo? Porque o trabalho tanto da força-peso quanto da força elétrica não depende da trajetória. No caso da força elétrica, do potencial inicial e do potencial final, e no caso da força-peso, da altura inicial e da altura final. Então, nessa aula, nós vimos o trabalho da força elétrica e o trabalho da força-peso, beleza? A gente usou o trabalho da força-peso para fazer uma analogia e assim nos ajudar a entender um pouco melhor o trabalho da força elétrica. Na próxima aula, então, a gente vai ter um novo conteúdo, beleza? Eu conto com a sua presença. Até lá!